Ok, português. Vamos fazer aqui uma revisão, professor Muniz. Vamos aqui à nossa primeira questão, da banca A, OCP, né? Onde o assunto aqui é a questão do uso dos porquês, tá? De alguns termos, algumas expressões da língua portuguesa. Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: os cientistas não sabem explicar o porquê a palavra destacada é assim escrita. Pois, vamos lá, pessoal. Quando você emprega o porquê junto com acento, ele é utilizado quando você troca por o motivo. É como se a gente falasse dessa forma. Os cientistas não sabem explicar o motivo. Então, o porquê junto com o acento, ele é utilizado quando a gente consegue substituir, tá? O porquê por o motivo. Lembrando, esse porquê, ele vai funcionar como um substantivo quando ele vier dessa forma. Qual é a maior característica que ele funciona como substantivo? É a presença do artigo. Bacana? Então, aqui, gabarito da primeira questão, letra A, questão muito tranquila. Beleza, pessoal? Vamos aqui à nossa segunda questão. Assunto: acentuação. Questão que caiu da OCP, Soldado, PM Tocantins, em 2018. Vamos lá. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentadas sejam paroxítonas. O que é que são palavras paroxítonas, professor Muniz? As paroxítonas, onde é a tônica, a sílaba tônica. Tônica seria a sílaba mais forte. Ela está na penúltima, certo? Por exemplo, se eu falar a palavra série, ó, série. Onde é que está a tônica? Está aqui na penúltima, penúltima sílaba. Então, aqui, quando a tônica está na penúltima sílaba, a gente está diante de uma paroxítona. Então, qual item a gente vai estar diante de uma paroxítona? Vamos lá. Recompensas, ó. Recompensas, ó. Tá na segunda, tá na penúltima. Fanatismo, ó lá, ó. Penúltima. Individualmente, também tá na penúltima. Então, aqui a sílaba tônica, né, onde é paroxítona, é a letra A. Professor, quais são as paroxítonas que são acentuadas? São as que não terminam em a, e, o, em e ens. Ah, professor, as paroxítonas que não terminam em a, e, o, em, ens, elas são acentuadas? Sim, aí serão acentuadas. Observem que aqui, ó, elas terminam em deixa eu ver aqui. Elas terminam em S, a outra termina em O. Na verdade, recompensa termina em S, não, termina em a outra termina em O e a outra termina em E. Como termina em A, E e O, então por isso que elas não levam acento. Porque quando as paroxítonas que terminam em A, E, O, ENS ou ENS, elas têm essa terminação, elas não levam acento. Tranquilo? Então, gabarito dessa questão. Letra A, questão bem tranquila. Beleza? Vamos aqui partindo para a próxima questão, número 3. Também uma questão da OCP, cobrando o uso do hífen. Assinale a alternativa que justifica corretamente o uso do hífen em os chamados nem. Nem, nem. Você utilizou esse hífen, pessoal, para quê, professor? Para unir palavras sem elemento de ligação. Por quê? Porque, na verdade, quando você emprega, por exemplo, a palavra pão de trigo. Por que você não usa o hífen? Porque eu já tenho um elemento de ligação que é a preposição de. Então, não tem a necessidade de eu colocar o hífen. Quando estou diante de palavras repetidas, a gente utiliza o hífen para separar essas palavras. Então, a gente utiliza o hífen quando a gente não tem elementos de ligação. Então, gabarito letra B de bola. Bacana?
Vamos aqui à questão número 4, cobrando o aspecto de substantivo. Todas as alternativas abaixo apresentam um substantivo destacado, exceto. Bom, ele quer alternativa em que não tenham um substantivo. Substantivo é aquela classe gramatical que vai nomear os seres. Nomear um ser. Pode ser uma coisa, pode ser uma pessoa. O aquecimento, ó. O aquecimento. Aquecimento é substantivo. Global é adjetivo. Ninguém saberá dizer. Dizer, pessoal, é verbo. Dizer não é substantivo. Agora presta bastante atenção, observação. Se você tiver a palavra o dizer, aí esse verbo aqui, como ele está substantivado pelo o, que é o artigo, quando a gente tem essa expressão o dizer, acompanhado de um artigo, esse dizer ele funciona como substantivo, tá? Ele vai estar funcionando como substantivo, ok? Ah, professor, tranquilo. Como é o nome disso aqui? Derivação imprópria. As pessoas, ó. Pessoas é substantivo, tá acompanhado do artigo as. Podendo escolher mais de uma opção. Uma opção. Olha aqui, ó. Olha o artigo indefinido. Uma opção. Opção aqui também foi empregado como substantivo. Uma conta. Ó. Olha o artigo aqui acompanhando o substantivo conta. Então, a única alternativa aqui que não se encaixa como substantivo é a letra B. Questão número 5. Vamos lá. Também a questão que foi da OCP cobrando adjetivos. A cada dia, estamos mais conectados à internet, graças aos dispositivos móveis e todas as facilidades tecnológicas. Olha lá, facilidades é um substantivo. As facilidades tecnológicas é uma característica, é uma qualidade das facilidades. Então, tecnológica aqui foi empregado como um adjetivo. Bacana? O adjetivo é aquela classe que ela vai caracterizar o substantivo ou ela vai qualificar o substantivo. Bacana? Vamos aqui à questão número 6, pessoal. Conjugação. Reconhecimento e emprego de modos e tempos verbais. O que a questão número 6 fala? Considere as alternativas a seguir e assinale aquela que apresenta a conjugação verbal no tempo do pretérito perfeito. Vamos lá. Pessoal, a gente já estudou em outras aulas que o pretérito perfeito é uma ação que ela é praticada no passado, porém, ela é uma ação concluída. Ou seja, foi uma ação que aconteceu no passado, porém, essa ação ela foi concluída. Isso é o pretérito perfeito. Se eu estiver trabalhando com o pretérito imperfeito, é uma ação que ela aconteceu no passado, porém ela não foi concluída. Geralmente são aquelas terminações em ava. Eu estudava, pretérito imperfeito. Se eu falar eu estudei, é uma ação concluída no passado, aí seria pretérito perfeito. Quando eu falo esses dispositivos vieram, sim, trazer muitos avanços. Esses dispositivos vieram. Vieram, ação no passado. Será que essa ação foi concluída? Os dispositivos vieram. Sim, foi concluída. Ele está afirmando, ó. Os dispositivos, esses vieram. Foi uma ação concluída. Agora, se eu falar que eles vinham, eu não sei se eles continuaram vindo. Pode ser que eles não tenham mais vindo. Então, quando eu digo vieram, é porque a ação já foi concluída. Por isso que o gabarito é letra A. Bacana? Na minha opinião, acho. Eu acho. Bom, isso aqui não é pretérito, isso aqui é presente. Reserve. Ó, reserve um tempo. Isso aqui qual é o modo? Modo imperativo. Vivemos. Nós vivemos. Nós vivemos. Nós vivemos.
Aqui é uma ação no presente. Nossa sociedade está cada vez mais evoluída. Também uma ação é um verbo que está no presente, tá? Nossa sociedade está. Ele está fazendo uma afirmação, indicando. Então, a única alternativa que a gente tem um verbo no passado e está no pretérito perfeito é a letra A. Bacana? Vamos aqui à nossa próxima questão, questão número 7. Questão cobrando aí o termo correlação verbal dentro da parte dos verbos, tá? Vamos lá. Vamos lá. Professor, anote essa observação aqui, tá? Quando a gente estiver trabalhando com a palavra se e caso, nós vamos ter que alterar o verbo. Como assim? Se eu utilizar o se numa ideia de condição, se eu falar assim, ó, se eu, se eu, se eu vier. Quando você utiliza o se, esse verbo vier, ele fica no futuro do modo subjuntivo. Quando você utiliza o caso eu vier ou é caso eu venha? Caso eu venha. Fica no presente do subjuntivo. Então anote aí essa correlação verbal que cai mais em prova. Como assim, professor? É quando eu for empregar o se. Quando eu emprego o se, é se eu vier. O verbo ele fica no futuro do subjuntivo. Se eu falar caso eu venha, aí o verbo aqui fica no presente do subjuntivo. Que ele venha. Ó, se você observar, dentre todas as alternativas, quando você pega o caso, ó, não dá para aplicar o caso com o verbo vier, porque o vier você utiliza com o se. Só que aqui você está utilizando o caso. Então é caso eu venha, não é caso eu vier a ser candidato. Caso eu venha a ser candidato a algum cargo eletivo e deixar o Banco Central a partir de abril de 2010, acreditarei que teremos um processo de continuidade das políticas. Então, qual é o lance dessa questão? O lance dessa questão é justamente você saber as correlações verbais empregando o se e empregando o caso. Se você emprega o se, vier. Se você emprega o caso, venha. Tá bom? Então, como ele quer aqui está errado, é a letra D, pessoal. Todas as outras alternativas, elas foram empregadas corretamente. Ó. Se eu vier, ou se eu viesse, também é uma possibilidade. Ó, se eu vier, perfeito. Caso eu viesse, perfeito. Só não pode botar no infinitivo aqui. Se eu venho, tá certo também? Também está correto. Agora, caso eu vier, não. Caso eu venha, tá bom? Quando você utiliza caso, você utiliza o verbo venha. Ou seja, no presente do subjuntivo. E aqui, se eu viesse, viesse dois S's, aqui está no pretérito. Pretérito do modo subjuntivo. Bacana? Pretérito subjuntivo. Então, o gabarito dessa questão, letra D. Correlação verbal, pessoal. A correlação verbal, o segredo está em você analisar verbo com verbo. Você vai analisar um verbo que está bem aqui com outro bem aqui. Eles têm que estar se encaixando. Eles não podem estar divergindo na hora da reescritura. Bacana? Vamos lá, questão número 8. Em determinados contextos gramaticais, as locuções verbais são utilizadas como funções específicas. Assinale a alternativa em que a locução verbal em uso não expresse um aspecto durativo. O que seria um aspecto durativo? É aquele verbo que dá a ideia de duração, que uma coisa ela dura. Só que ele quer o item que não expressa essa duração. Qual seria o item, pessoal? Ó, pessoas de todo mundo estão rejeitando, ó, estão rejeitando. Percebe que é uma ação contínua?
que ela permanece, ela é duradoura, estão rejeitando. Ou seja, elas continuam rejeitando. Ó, muitas indústrias estão elaborando. Ó, qual a principal característica do verbo durativo? Gerúndio, ó, NDO, terminação do gerúndio. Muitas empresas, grandes e pequenas, estão promovendo, ou seja, é uma ação que ela continua ainda acontecendo. Olha lá o gerúndio, ó. Os governos também estão atuando, ou seja, olha o gerúndio. Eles estão atuando, é uma coisa que continua. A única alternativa que não expressa um aspecto durativo é a letra B. As garrafas foram produzidas. Bom, aqui é passado. É uma ação no passado. Foi concluída no passado. Então, aqui não passa uma ideia de aspecto durativo. Aqui passa uma ideia que é uma coisa que aconteceu no passado. Bacana? Vamos aqui à questão número 9. Lá, pessoal. Sobre pronomes pessoais. Substituindo os termos em destaque, do seguinte excerto por pronomes, assinale a alternativa que atende à norma padrão da língua portuguesa. Vamos lá. Os verbos que terminam em R, S e Z, eles levam o que, Muniz? Anote aí. Levam lo, lá, los e las. Bacana? Isso, professor, é isso aí. Verbos que terminam em R e SZ levam lo, lá, los e las. Bacana? Vamos lá. Preencha aí, coloca no chat, pessoal. Isso aqui é questão de prova. Vamos lá. Vocês têm que acertar questões de português na prova. Para valorizar a carreira docente, será que eu poderia trocar essa carreira docente por lá? Para valorizá-la, eu tiraria o R, ó, e colocaria o lá. Olha a terminação em R. Para valorizá-la e avançar na qualidade do ensino, é preciso pagar salários maiores e melhorar as condições de trabalho do professor. Ou seja, é preciso pagar salários maiores e melhorá-las. Olha a terminação em R, tira o R, coloca las. Las porque se refere às condições que estão no plural. Então, o gabarito da nona questão, pessoal, é letra, ó, para valorizá-la e avançar na qualidade do ensino, é preciso pagar salários maiores e melhorá-las. Perfeito. Letra C representa aqui o nosso gabarito. Bacana? A gente vai resolvendo devagarzinho e a gente vai aprendendo, tá? Cada passo aqui, pessoal, é uma questão que vai cair na sua prova. Vamos aqui à nossa próxima questão, número 10. Ela vai cobrar o uso dos pronomes relativos, tá? Vamos lá. Essa questão caiu na UCP recente 2018. No trecho, visitei o apartamento da mãe de Maria, o qual muito me interessou. Pessoal, você concorda comigo que se eu trocasse esse o qual e colocasse um que, essa frase ficaria ambígua? Vocês concordam comigo? Visitei o apartamento da mãe de Maria, que muito me interessou. Se eu colocar o que, eu vou ficar na dúvida. O que é que me interessou? Foi a mãe de Maria ou foi o apartamento? Então, para não gerar ambiguidade, o que é que foi feito? Ele empregou o pronome relativo, o qual. Quando ele colocou o qual, a gente sabe que isso aqui é o quê? Masculino. É um artigo masculino. Com certeza ele vai estar se referindo ao apartamento. Então, a preferência do autor em colocar o qual foi justamente para evitar o quê? A questão da ambiguidade. Então, quando ele preferiu colocar o qual no lugar de que, foi para justamente acabar com essa ambiguidade que estava gerando. Bacana? Professor, mas todos os dois são pronomes relativos? Sim.
Vamos lá, questão número 11. Cobrando o conceito aqui de advérbio. Na frase mais recentemente, vírgula, duas pesquisas foram muito além e mostraram que a valorização da felicidade pode ser causa de verdadeiros transtornos. A expressão destacada indica, vamos lá. Quando eu digo mais recentemente, pessoal, duas pesquisas foram muito além. Quando as pesquisas foram muito além? Mais recentemente. Então, esse mais recentemente, ele passa uma ideia de quê, professor? De tempo. Tem dois termos, ó. Um, dois. Essa vírgula, ela é facultativa ou ela é uma vírgula obrigatória, professor? Tem dois termos, ó, isolando o adjunto adverbial de tempo. Como eu tenho dois termos, então ele é considerado de extensão curta. Se ele é de extensão curta, então a vírgula aqui é o quê? Facultativa. Bacana? Então, gabarito dessa questão, letra B, pessoal. Esse termo aqui, que está entre vírgulas, né? Ele repassa uma ideia de tempo. Bacana? Vamos lá, questão número 12. Preposição. Bizu. Está resolvendo as questões na prova e você pega, na hora da expressão, uma expressão que tem a preposição para mais um verbo no infinitivo. Professor, peguei uma expressão que tem para mais infinitivo? É. Se você pega uma expressão que tem para mais um verbo no infinitivo, o que é que vai acontecer? Isso daqui vai passar uma ideia de finalidade. Você está diante de o quê, professor? De uma oração subordinada final reduzida de infinitivo. Ah, professor, para mais infinitivo. Quando eu digo infinitivo, é um verbo que dá no infinitivo. Presta atenção nesse termo aqui, ó. Brasileiros gastam tempo para manter, ó. Para manter, ou seja, para que se mantenha a ordem em sala de aula. Para manter. Manter está no infinitivo, é um verbo que está no infinitivo. Então, quando você tem a preposição para mais um verbo no infinitivo, o que foi que eu falei para vocês? A ideia de quê? Finalidade. Bacana? Vamos lá. Questão número 13. Não é certo, enquanto o mal ou as ameaças à segurança permanecerem no mundo, a arte militar e a guerra serão tanto necessárias quanto inevitáveis. A relação estabelecida entre as orações é de... Pessoal, vamos lá. Vamos lá. Quando ele pedir na questão de relação entre as orações, qual é o elemento que vai fazer a ligação entre as orações? Qual é o elemento que faz a ligação entre as orações? Quando ele pedir para analisar a relação entre as orações, com certeza você vai estar analisando o quê, professor? As conjunções. Porque as conjunções são elementos de coesão sequencial, tá? Questão 12, letra E, tá? A 12 é assim, pessoal. Você está lendo aqui, ó. Estudo busca as razões da indisciplina e tenta entender como os professores brasileiros gastam tempo para manter a ordem. Ou seja, eles gastam tempo para que se mantenha, a ordem, ou seja, com a finalidade de manter a ordem. Esse termozinho paro aqui, ó, ele está introduzindo um termo que passa uma ideia de quê? De finalidade. Bacana? Vai passar uma ideia de quê, professor? De finalidade. Para mais infinitivo. Professor, se eu tiver o por,
mais infinitivo? Por mais infinitivo, passa a ideia de causa. Bacana? De causa. Professor, como é que a gente consegue decorar essas conjunções e essas preposições, meu amigo? É tabela. Eu já coloquei na nossa apostila. Pessoal, se vocês estudarem o nosso PDF bem enxuto, acho que ele tem umas 80 páginas. Se você estudar aquela nossa apostila, vocês vão se dar muito bem em português, vocês vão aprender muitas coisas. Tem uma apostila em PDF que eu já disponibilizei para vocês. Inclusive, eu coloco às vezes ela na mentoria para que você leia aquele material. Na minha opinião, pessoal, você só consegue aprender uma coisa quando você repete. Se você vê a primeira vez, não é o suficiente, segundo os estudos, para que você absorva o conteúdo. É necessário que você leia umas 3, 5 vezes até enjoar. E quando você está na quarta vez, às vezes você está ali estudando e o que acontece? Você desperta. Opa! Ah, entendi. Então isso aqui é dessa forma. Então acontece desse jeito, tá? Pessoal, deixa só o microfone do professor ligado, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Vocês conseguiram pegar a parte da explicação que eu tinha falado? Sim? Então, o que foi que eu falei? Você tem que repetir 5 vezes. Você tem que estudar 5 vezes. Aquela apostila, aquele PDF é muito importante, aquele PDF de português, pessoal, que eu coloquei para vocês. Tá certo? Repitam 5 vezes. Na quarta vez é que você realmente vai entender. Pode fazer sua pergunta, Felipe. Pode fazer a pergunta. Pode continuar? Beleza, então vamos lá. Deixa eu continuar isso aqui, fica melhor. Vamos lá, continuar aqui com esse negócio aqui mesmo. Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, quando você emprega o por mais o infinitivo, quando eu digo infinitivo é porque o verbo está no infinitivo. Você vai ter um texto, uma oração que passa uma ideia de causa. Se você emprega o para mais infinitivo, você vai ter uma oração reduzida que vai passar uma ideia de finalidade. Bacana? Vamos aqui continuando, pessoal. Então, como eu falei, quem é que vai fazer essa ligação entre as orações? Passando uma ideia de coesão sequencial de ideias. Coesão sequencial de ideias são as conjunções, tá? Então, vamos lá. Ó, enquanto o mal ou as ameaças à segurança permanecerem no mundo, a arte militar e a guerra serão tanto necessárias quanto inevitáveis. A relação estabelecida entre as orações é de, pessoal, e aí, o que é que vocês marcaram? Ó, presta atenção. No início aqui, ó, nós temos a presença da conjunção enquanto. Enquanto passa a ideia de quê, Muniz? De tempo. Enquanto o mal ou as ameaças à segurança permanecerem no mundo, a arte militar e a guerra serão, né, tanto necessárias quanto inevitáveis. Então, ela está estabelecendo uma ligação entre essas orações, depois da vírgula. Essa vírgula aqui, ela é obrigatória, vírgula, obrigatória. Por que que ela é obrigatória, professor? Essa vírgula é obrigatória porque ela está isolando uma oração subordinada, oração subordinada
adverbial temporal. E ela está deslocada, porque então essa vírgula obrigatória é. Porque eu poderia falar assim também, ó. A arte militar e a guerra serão tanto necessárias quanto inevitáveis enquanto o mal, as ameaças às seguranças permanecerem no mundo. Como ele está deslocado, ó, então aqui essa vírgula obrigatória. Bacana? Gabarito letra C, questão 13. Vamos lá, pessoal. Ainda outra questão sobre conjunção. Todas de concurso. Essa aqui foi da PM Tocantins em 2018. É preciso atentar para a qualidade dos atos que praticamos, vírgula. Porquanto. Pessoal, a conjunção porquanto, ela expressa qual ideia? Adição, adversidade, adversativa, alternativa, explicativa ou conclusiva? A conjunção porquanto. Pessoal, a conjunção porquanto, ela passa uma ideia de explicação, tá? Explicação. É preciso, pois, atentar para a qualidade dos atos que praticamos, pois, porque da sua diferença se pode aquilatar a diferença de caracteres. Bacana? Ah, professor. O conectivo é conjunção. Em destaque, expressa no período sentido de explicação. Então, vocês aprenderam agora. Conectivo, porquanto, ele passa uma ideia de explicação. Então, aqui é a questão número 15, ainda sobre as conjunções. Não é certo. Se você não quiser ir, disse ela muito segura, eu chamo outra pessoa. Em relação à oração principal, a oração em destaque estabelece uma circunstância de qual oração que está em destaque? Se você não quiser ir, eu chamo outra pessoa. Ó, esses travessões eu poderia substituir por vírgulas. Substituir por vírgulas. Ah, professor, tudo bem, é isso aí. Se você não quiser ir, eu chamo outra pessoa. Quando a gente tem um se no início da frase, ele vai passar uma ideia de quê, professor? De condição. Certo? Então, gabarito dessa questão, letra D de dado. Essa questão foi para a Polícia Penal do Pará, em 2018, concurso feito pela AOCP. Vamos aqui, questão número 16. Cobrando o assunto sinônimos e antônimos. O que são os sinônimos, pessoal? Ó, sinônimos, palavra de mesmo sentido. Antônimos, palavra de sentido contrário. Em relação ao sentido das palavras, ele quer a alternativa correta. Vamos lá. O que vocês marcaram nessa questão? Ó, se vocês observarem, essa palavra altruísta, o que seria altruísta? Altruísta é uma pessoa que ela ajuda as outras pessoas, né? Ela pensa na coletividade. Ó, o poeta ou o escritor tem seu lado altruísta. A palavra em destaque pode ser substituída por individualista, sem prejuízo de sentido. É errado, pessoal. Individualista não é o mesmo sentido de altruísta. Altruísta é uma pessoa que ela não é individualista, ela gosta de ajudar as outras pessoas. Na verdade, aqui são antônimos, tá? Beleza?
Quando ele diz sem prejuízo de sentido, é lógico que vai mudar o sentido. Na frase, eles buscam na escrita alento ou usam-na como crítica social, denunciadora do que veem e que sentem. Olha lá, o vem perdeu o acento. Lembra dos hiatos, ó, com essas palavrinhas repetidas? De novo, eles buscam na escrita alento ou usam-na como crítica social, denunciadora do que vê e que sentem. A palavra destacada pode ser substituída por coragem. Eles buscam na escrita coragem ou usam-na como crítica social. Alento aqui realmente ele é sinônimo de coragem, tá? Perfeito, o item aqui é ser show, né? Vamos filmar, fazer o nosso velho stories. Na frase, fazendo uma analogia. O que é fazer uma analogia, professor? Fazer uma analogia, o que é fazer uma analogia, professor? É quando você faz com uma espécie de comparação, uma coisa comparando com a outra. Então, eu não posso substituir por diferenciação, porque a ideia da analogia não é diferenciar. Então, é sim você fazer uma certa comparação, de assemelhar. Bacana? Então, ó, aqui, pessoal, gabarito letra C, tá? Não tem nem para onde correr. A ideia de sinônimos cai demais em prova. Você tem que saber que você vai pegar uma palavra do texto e vai substituir por outra e ele vai perguntar na questão se possui o mesmo sentido. Professor, como é que eu sei disso? É leitura, meu amigo. Quando eu peço para vocês lerem PDF, ler é o que vai fazer você passar, é a leitura do PDF. Quando você vem para a resolução de questões, você vai melhorar, você vai ficar mais expert em resolver uma questão, mais rápido. Porém, eu preciso que vocês cumpram as leituras. Todo dia eu cobro isso de vocês. Eu dou uma certa liberdade para vocês durante o dia, para que vocês coloquem as aulas em dias e façam isso. Bacana? Vamos lá. Questão número 17. Questão cobrando o assunto denotação e conotação. O que é denotação? Denotação é quando você emprega uma palavra no seu sentido real. E conotação é quando você emprega uma palavra no sentido figurado. Certo? Vamos aqui, uma expressão aqui. Assinale a alternativa em que a expressão destacada esteja sendo utilizada em seu sentido denotativo, ou seja, em sentido real. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos responder junto comigo. Vamos fazer o estudo ativo. Vamos participar. Vamos imprimir o material? Tá anotando? Tá riscando? Tentou resolver em casa? Vamos lá. Esse comportamento indiferente acaba sendo adotado também na vida offline. Pessoal, quando eu falo vida offline, será que eu estou empregando no sentido real esse offline? Não, né? Aqui está sendo empregado no sentido o quê? Conotativo. Lado negro do Facebook. Quando eu digo lado negro, essa palavra foi empregado no sentido real dela? Não, né? Sentido conotativo. E a vida em rede pode ter um efeito psicológico ainda mais assustador. Vida em rede, será que foi empregada também no seu sentido real? Não, conotativo. Seus amigos viajam muito mais do que você. O verbo viajar aqui foi empregado no seu sentido real? Sim, foi empregado no seu sentido real. Beleza? Há pouco incentivo, ou seja, existe, né, verbo haver no sentido de existir, existe pouco incentivo para diminuir o ritmo, também empregado no sentido conotativo. Certo? A única que foi empregada no sentido real foi a letra D.
Questão número 18 e última questão. Termos integrantes. Questão também foi da OCP. Ouço frequentemente pessoas opinarem sobre tratamento psiquiátrico. Quem opina, opina sobre algo. O que é que seria esse algo? É o tratamento psiquiátrico. Observem que sobre é uma preposição, que ela veio da regência do verbo opinar. Quem opina, opina sobre algo. Então, sobre tratamento psiquiátrico, eu posso dizer que esse termo que está em amarelo é um objeto indireto, certo? Ah, professor, sim, é um objeto indireto. Ele quer uma alternativa em que o verbo possui o mesmo tipo de complemento do verbo grifado. Ou seja, ele quer um verbo que possui um complemento nominal, aliás, um complemento verbal indireto, que é justamente o objeto indireto. Vamos procurar? Seu filho é esquizofrênico. Pessoal, detalhe, para a gente ter objeto indireto, esse verbo ele tem que ser um verbo transitivo e indireto. O verbo transitivo e indireto são verbos que indicam ações. Seu filho é. O verbo é, ele é um verbo de ligação, tá? E esquizofrênico, o que é que vem depois do verbo de ligação? Uma coisa chamada predicativo do sujeito. Vamos lá. Que se opõe à internação dos doentes mentais. Quem se opõe, opõe a algo. Olha lá, professor. Quem se opõe, opõe a internação. Com certeza que vai ter crase, não vai, professor? Vai, porque ele vai juntar um a, que é preposição. Essa preposição veio da regência do verbo se opor. E vai se juntar com esse outro a, que é o quê, professor? Que é um artigo que se refere ao substantivo feminino internação. A junção dos dois forma o que a gente chama de acraseado, tá? Então, ó, quem se opõe a, tem a presença de preposição. Então, aqui, ó, esse verbo, ele é um verbo transitivo indireto, e a internação dos doentes mentais, todo esse termo, é o objeto indireto. Então, aqui encontramos a alternativa que realmente possui o complemento de acordo com o item apresentado. Bacana, pessoal? Gostaram das questões? Pode encerrar a nossa gravação aí, relacionado à nossa aula de português. Bacana? Bem tranquilo hoje?